1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler os versículos de 1 até o 11. Também está projetado, não é a mesma tradução, mas se você quiser acompanhar no telão. Diz assim: Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da mesma nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Amém. Podem se assentar. A gente vai orar daqui a pouco, mas antes eu quero pensar um pouco sobre esse texto, sobre essa palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, embora nenhuma vez apareça a palavra ingratidão, que é o tema de hoje, ingratidão. Embora não apareça nenhuma vez, esse texto, ele é o tema desse texto. É o que está muito claro aqui. A mensagem de um povo ingrato, de um povo que experimentou muitas coisas boas de Deus, e que foi rebelde, se rebelou, se levantou contra o Senhor. Ingratidão é uma coisa que ninguém merece, né? Tipo, sofrer ingratidão de um filho, sofrer ingratidão de alguém que a gente ajudou, aquela pessoa que você considerava seu amigo, e num dado momento essa pessoa te vira as costas. Isso é terrível. Essa pessoa te trai. Você fez muitas coisas por essa pessoa e de repente essa pessoa vira as costas para você e age como se não te conhecesse. Com essa história que nós lemos aqui, ou esse texto, esses versículos, falam dessa questão. E o quanto Deus sente quando nós somos ingratos diante deles. A gente olha para Israel nesse texto, e a gente encontra aqui muitas ações que mostram ali a falta de gratidão na vida daquele povo que caminhou pelo deserto. Mas o exercício, ao ler essa palavra, é a gente perguntar se não está faltando gratidão em nós, se não está faltando louvor nas nossas vidas, porque muitas vezes a ingratidão se manifesta em coisas corriqueiras que nós fazemos, em atos comuns que nós temos, e às vezes nós nem notamos que está faltando um pouco mais de gratidão da nossa vida para com Deus e nos nossos relacionamentos. Por que é importante a gente tratar sobre um tema como esse, ingratidão, ou falar sobre gratidão? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a gente descobre que ingratidão, ela está
na receita de qualquer pecado. Imagine assim, se um pecado fosse um bolo. Um dos ingredientes é ingratidão. Isso a gente vê na Bíblia, que na essência de todo pecado existe ingratidão, e você vê, por exemplo, ingratidão na ação de Lúcifer, de Satanás, quando se rebelou contra Deus no céu. Você vê ingratidão na atitude de Adão e Eva, quando preferiram ouvir a serpente do que ouvir o Criador, acreditar no diabo do que acreditar em Deus. Você vê ingratidão na atitude do filho pródigo, que virou as costas para o pai e dizendo: eu quero a minha herança, eu vou embora. Isso nos leva a pensar que todas as vezes que nós cometemos um pecado, que nós falhamos contra Deus, isso é um ato de ingratidão. A Bíblia nos mostra isso, que todo pecado é uma rebeldia contra Deus, que nasce de um coração de um filho ingrato. Isso é fato. Por outro lado, gratidão deve ser a principal motivação da gente obedecer a Deus. Deus nos amou e Ele nos salvou, e a gente obedece não para ser salvo. A gente acredita que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo. E nós não obedecemos para ser salvos, porque jamais conseguiríamos atingir o padrão do nosso Pai. Mas por que nós obedecemos? Nós obedecemos por amor, em resposta ao amor dele por nós, e por gratidão. Então, para a gente não cometer o pecado da ingratidão, eu quero que você pegue a sua Bíblia, mais uma vez nesse texto de 1 Coríntios, e a gente olhasse, você passasse os olhos aí nessa palavra, porque aqui nesse texto, eu queria que você percebesse que o apóstolo Paulo, ele está censurando os filhos de Israel aqui, e ele mostra o quanto Israel foi ingrato diante de Deus, e nos alerta para nós sermos diferentes deles, nessas questões que se colocam aqui. Aqui fala, por exemplo, de idolatria, de rebeldia. No versículo 7 fala de idolatria. No versículo 8 fala de imoralidade, que eles praticaram contra Deus. No versículo 9 vai falando sobre tentar a Deus, né? Se levantar contra Deus, murmurar e aqui afrontar Deus mesmo, no versículo 9. O versículo 10 fala de murmuração, e assim vai. Quantos pecados eles cometeram aqui, né? E nos ensina que nós não podemos ir por esse caminho, porque esse é um caminho de ingratidão. Por quê? Qual que é a lógica desse texto? Os israelitas, irmãos, quem eles eram antes de conhecer a Deus? Eles estavam escravos no Egito, não eram nada, não tinham nada, não tinham valor nenhum, eram escravos lá no Egito, mas eles foram poderosamente libertos por Deus, livres de Deus, e depois de Deus ter tirado eles lá do Egito, Deus mostrou muitos milagres para esse povo. Eles presenciaram, por exemplo, o mar se abrindo diante deles. Eles puderam ali adorar a Deus. Depois, que cena maravilhosa, o mar se abrindo, e eles glorificando, eles exaltando a Deus. O Senhor permitiu que saísse água da rocha. Imagina, estavam com sede, e aí Deus fez verter água da rocha, e eles puderam beber uma água fresquinha no deserto. Deus deu para esse povo maná, que é o pão do céu, e descia sobre eles. Diz a Bíblia que eles estavam no deserto, então aquele lugar era um sol escaldante durante o dia, e à noite muito gelado, muito frio. Então durante o dia Deus colocava uma nuvem, um guarda-chuva, tinha uma espécie de guarda-sol sobre eles, e todas as vezes que eles olhassem para aquela nuvem, eles sabiam: Deus está aqui nos guardando, nos protegendo. E depois à noite, para que eles fossem aquecidos, Deus colocava uma coluna de fogo sobre eles. Está lá em Êxodo,
Esse fogo aquecia e era luz naquelas trevas. E todas as vezes que eles olhassem, eles podiam dizer: Deus está com a gente nessa noite. E Deus estava com eles todas as noites, todos os dias, o tempo inteiro. Então eles tinham tudo para ser muito gratos, para serem muito agradecidos, para toda hora levantar a mão para o céu e dizer: obrigado, Senhor, obrigado pela nuvem, obrigado pela água, obrigado pelo pão, obrigado pelo livramento, obrigado. Devia ser a palavra dele, mas segundo esse texto, não foi isso que eles fizeram. Ao contrário disso, eles foram idólatras, eles foram infiéis, eles desprezaram a Deus, eles zombaram de Deus. E o texto diz que Deus se desagradou deles. Diz que Deus desagradou deles e muitos deles pereceram no deserto. Então essa passagem mostra aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós não devemos ser. E é curioso que, dá uma olhada no versículo 1, o que diz? O versículo 1 diz: olha, eu não quero que vocês ignorem isso. Ou seja, o que eu vou falar para vocês é muito importante, não esqueçam. O versículo 6, o que está escrito no versículo 6, diz: olha, isso aqui é um exemplo para vocês aprenderem. E o versículo 10 mostra para a gente que tudo aquilo que aconteceu foi para o nosso exemplo e também para a nossa advertência. Então, falando de ingratidão, eu gostaria aqui de tirar algumas lições para a gente desse texto, alguns princípios que são próprios de alguém que é ingrato. E o primeiro deles é que o ingrato, ele esquece facilmente aquilo que recebeu. Essa é a primeira ideia do texto, né? O ingrato, ele esquece facilmente o que recebeu. O texto nos diz isso, né? Nos mostra essa ideia que os israelitas, eles esqueceram os milagres que eles viveram e não valorizavam aquilo que Deus dava para eles. E eles recebiam de Deus algo que eles não mereciam. E ao invés de agradecer, eles se esqueciam. Tipo, Deus dava o pão, aí eles esqueciam e começavam a reclamar. Deus dava água, por um tempo eles ficavam felizes, mas eles esqueciam facilmente. Eles foram tomados por uma nostalgia e lembravam do Egito e diz: olha, nós éramos felizes, era no Egito. Por quê? Porque lá tinha cebola. Olha que doideira. Você gosta de cebola? Quem gosta de cebola aqui? Mas tem gente que não gosta, né? Mas tipo, se você for lembrar de alguma coisa, não é de cebola, né? Por favor, não é seu prato predileto. Eu espero, né? Então eles começaram a lembrar disso. Eles tinham tudo para serem felizes, mas eles lembravam do passado e diz: a gente era feliz quando a gente era escravo. Olha que loucura, quanta ingratidão dessa gente, né? Quantas vezes, irmãos, nós também agimos dessa mesma forma, esquecendo que sem merecer o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui nesse lugar, na casa dele, adorando e glorificando o nome dele. E muitas vezes nós nos esquecemos das coisas que Deus nos fez, esquecemos facilmente das provas que Deus tem nos dado, de quanto ele nos ama. Sabe, a gente esquece o que você seria se não fosse Deus do seu lado, na sua vida. Se Deus não tivesse te dado tantas bênçãos, o que seria de você? Então, aqui a ideia é de a gente sempre fazer um exercício de memória, mas não uma memória nostálgica terrível como de Israel, mas uma memória boa, como diz a Bíblia. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que o Senhor é a minha porção, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E aí dessa maneira você precisa lembrar que você está sendo abençoado e agradecer ao Senhor pelo que você tem. E você faz isso amando a sua família, cuidando dos seus e sendo agradecido pelo que o Senhor te fez. Outro princípio que esse texto ensina para a gente, que nós não devemos ser, né? Que é próprio de um ingrato. O ingrato, ele não honra aquela pessoa que lhe faz o bem, né? Não honra essa pessoa. Então os israelitas tinham tudo para serem as pessoas mais fiéis da face da terra, deveriam honrar a Deus e servir a Deus, e tinham motivo para isso, mas como nós falamos, eles foram idólatras, foram ingratos, afrontaram a Deus com os seus atos, né?
Então, como que a gente pode honrar a Deus pelo que Ele tem feito por nós? Qual é a melhor maneira da gente agradecer ao Senhor? A melhor maneira é demonstrando, através da nossa forma de viver, das nossas atitudes, que nós servimos ao Senhor, honrando a Ele, com a nossa obediência, por exemplo. A obediência é uma maneira mais clara da gente demonstrar a gratidão pelo que o Senhor nos fez. E de igual modo, nós devemos também ser gratos pelas pessoas que nos fazem bem. Sabe, a gente precisa aprender a agradecer a esposa que tem paciência com a gente. A gente precisa, sabe, agradecer o esposo que está com você há quanto tempo te suportando. A minha esposa há quanto tempo me suportando. E a gente tem que agradecer. Sabe, o que seria da sua vida sem seus filhos? Mas você já deu uma palavra de gratidão para o seu filho? Ou é o seu filho que tem que te agradecer sempre? Dizer, olha, eu agradeço. Eu sou feliz pela sua presença aqui. Né? Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, puxa, faz um tempo que eu não agradeço a minha esposa. Né? Aí eu fiz um zap, mandei para ela, para agradecer. Fiz um texto lá e agradecer. Como fazia muito tempo, ela diz assim, tá tudo bem? Não, eu só queria agradecer mesmo. Ah, bom, tá bom. Então, aí ela agradeceu de volta. Então, não fique muito tempo sem demonstrar sua gratidão pelas pessoas que estão à sua volta, senão ela vai perguntar, tá tudo bem? O que foi? O que está acontecendo, né? E aí a gente precisa ter esse ato. Sabe, como é importante a gente honrar as pessoas. Honrar as pessoas que a gente é grato, pelas pessoas que em algum momento nos fez tão bem. E honrar as pessoas tem a ver com agradecer, mas também tem a ver em fazer uma menção em público, por que não? Dizer, olha, eu sou grato por fulano, porque ele me ajudou, pela essa irmã, por tudo que essa pessoa me fez. Eu gosto dessa frase, acho que está ali, do João Chinelato, que ele diz que gratidão é uma questão de caráter. Você ter a coragem de chegar para alguém e dizer obrigado é uma questão de caráter. E ele diz isso, quem ajuda alguém, quando ajudar alguém, nunca se lembre, quando for ajudado, nunca se esqueça. E aí ele continua dizendo, gratidão revela o caráter. Essa frase do Milo Gates diz isso, né? O maior teste do caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos. Sabe, você agradecer, você elogiar alguém, é uma demonstração de caráter, uma demonstração de honestidade. Por isso, eu gosto da palavra do Salmo 92, que foi lido aqui pelo diretor do culto, que diz que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. A palavra bom quer dizer algo adequado, algo honesto, algo correto. Ele está dizendo que não existe nada mais correto, mais honesto da nossa parte do que a gente reconhecer que Deus que nos deu. E dizer obrigado, Senhor. E também é honesto a gente reconhecer as pessoas que estão à nossa volta, que têm nos ajudado. Isso nos leva para um terceiro princípio que esse texto revela para a gente. Uma verdade sobre o ingrato. O terceiro diz assim, que o ingrato, ele não reconhece o que o outro fez, né? E nem que precisa do outro. Isso é terrível. O ingrato, a pessoa ingrata, além de não reconhecer o que o outro fez, não sei se já fez algo para alguém, e aí a pessoa começa a elogiar as pessoas, aí você fala assim, olha, vai falar meu nome, né? Aí ele fala o nome de outra pessoa que não fez nada por ele. Já te aconteceu isso? Já me aconteceu, eu confesso, é meio decepcionante, assim, que além da pessoa ser ingrata, de não reconhecer que você fez, às vezes a pessoa também não é capaz de reconhecer que
precisa da sua ajuda. Nesse texto que a gente leu, eu vejo esse princípio, essa ideia. Os israelitas, além de desonrarem a Deus com suas ações, eles foram incapazes de reconhecer que era Deus que tinha dado aquelas coisas para eles, né? E o que é pior, o texto diz que eles desprezaram a Deus. Mais do que isso, eles afrontaram a Deus. E a ação deles naquele momento era como se eles não precisassem de Deus na vida deles. Por isso, alguém já disse que ingratidão e arrogância são irmãs gêmeas. Ingratidão e arrogância são irmãs gêmeas. E não é sem sentido também que essas duas, não são virtudes, né? Essas coisas ruins aqui, essas atitudes ruins, elas aparecem algumas vezes juntas na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio 8, aparece lá, eles sendo ingratos e afrontando a Deus. Em 2 Timóteo 3,2 também fala que do arrogante, que ele é ingrato. Aparece lá a ideia desses dois sentidos, dessas duas palavras juntas. E é fato, gente. Olha aí, é preciso ser humilde para você reconhecer que precisa de alguém, né? Você precisa da ajuda de alguém. Eu quero fazer essa primeira aplicação com relação a Deus, né? Essa semana eu li o Isaías 44 em uma das minhas devocionais, e geralmente a gente lê Isaías 44, se você quiser dar uma olhada lá, só para você ver, conferir o que eu estou dizendo. Isaías 44, geralmente a gente lê os primeiros 5, 6 versículos, que até eu preguei, uma das últimas vezes que eu preguei sobre esse texto, que lá diz que eu derramarei água sobre o sedento, não é aquele texto, mas é interessante você continuar a leitura, o versículo 6, que Deus se declara para Israel, né? Se declara para os seus filhos, dizendo: eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, e ele diz: eu sou o Deus verdadeiro, o Deus fiel, Criador do céu e da terra, o único, eu sou o alfa e o ômega, fora de mim não há outro. E aí ele diz: eu criei todos os seres humanos, e ele mostra que a coisa mais correta dos seres humanos seriam adorar a Deus, servir a Deus. E aí, a partir do versículo 10, ali na sequência, o texto começa a mostrar o quanto é incoerente, o quanto é tolo aqueles que se recorrem aos ídolos. Deus fala isso, é muito bobo, é tontice recorrer aos ídolos. E eu gosto daquele texto, eu li o texto, já leu a Bíblia e riu? Sentiu vontade de rir? Eu acho que Deus, às vezes, de fato ele tem senso de humor, muito, e esse texto é um deles. Ele diz assim: como é tolo aqueles que fazem os ídolos. Não, as pessoas que curvam-se diante de um ídolo, diante de uma madeira, e agradece a vida, e agradece tudo, aquela madeira, aquele metal, e diz: você é o meu Deus. Aí o Senhor está dizendo lá, diz: olha, pensa um pouco, você tem que perguntar quem que fez aquele objeto para ser adorado. Então você vai descobrir que foi um homem mortal, um Deus que é feito por homem. Essa é a lógica. E aí Deus começa a dizer assim: imagine, ele passa o dia inteiro esculpindo um ferro, alguns dias, e aí dá sede. É alguém que faz um Deus, mas que tem sede. Ele diz, e chega no final do dia, ele está com fome. Se ele não comer, ele passa mal. E aí depois que faz o ídolo, ele agradece ao ídolo a água e o pão. E ele diz: isso não é uma ingratidão? Aí segue o texto dizendo: olha, tolo aquele que faz o ídolo, porque ele vai numa floresta. Na verdade, ele planta uma floresta. A floresta cresce, fica uma grande árvore. Aí ele corta uma tora de madeira lá daquela árvore. Pega metade dessa tora e põe numa fogueira. E com a fogueira aquece do seu frio, assa uma carne, come aquela carne com a metade do tronco. E a outra metade do tronco, ele pega e esculpe uma imagem de escultura. E aí, o que ele faz? Ele se ajoelha diante dessa imagem de escultura e agradece pelo fogo, pela árvore, pela água, pelo pão. E aí Deus diz assim:
mas porventura não fui eu que fiz a árvore crescer, não fui eu que dei o pão, né, para esse ingrato, não fui eu que dei, assim também são todos vós, quando desobedece a Deus, quando desagrada a Deus. Mas não é verdade? Não é tolo uma pessoa que faz isso? E aí Deus fala assim, não seja assim, seja diferente. Então como é bom a gente dizer assim, sabe, obrigado Senhor, pelo que o Senhor tem me dado, por aquilo que o Senhor tem me feito alcançar e experimentar na minha vida, ser grato ao Senhor. É muito bom, e assim, o texto lá diz que, o texto de Isaías 44, diz que os que adoram os ídolos dizem assim, eu preciso é de você, eu agradeço é você, por tudo que você tem me dado, né? E esquece de adorar a Deus, ou seja, despreza o Deus verdadeiro, e deixa de dar glória devida a Ele, e dá isso a um pedaço de pau, a um pedaço de ferro, como o seu Deus. Nós, quando, irmãos, deixamos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, e às vezes a gente pensa que o que a gente conquistou foi pela nossa força, foi pela nossa inteligência. A gente está fazendo da nossa inteligência, da nossa força, um ídolo. Quando a gente acha que o nosso sucesso vem pela nossa força, pela energia que a gente tem, é uma forma da gente ser ingrato com Deus. A gente é ingrato com Deus quando a gente esquece de agradecer e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, sem o Senhor eu nada posso fazer, se a minha família está de pé, é pela Tua graça, dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor, dizer, Senhor, eu estou de pé por causa da Tua graça, da tua bênção. Outra aplicação que a gente faz dessa ideia, né, do ingrato que não reconhece, é que às vezes nós não agradecemos aquelas pessoas, né, que não reconhecemos, como eu já disse aqui, dizer muito obrigado, né, para aquelas pessoas que nos ajudam e é necessário esse reconhecimento. Você é uma pessoa que tem facilidade de dizer muito obrigado ou muito obrigada? É um teste que a gente precisa fazer. Qual foi a última vez que você disse isso? Quem são as pessoas que fizeram uma diferença na sua vida e que você precisa agradecer? Será que tem alguém aí no banco em que você está, ou perto de você, que você deveria agradecer? Ou alguém da sua família que você deveria agradecer? Se você quiser, ainda nesse culto, você pode dizer muito obrigado, você faz a minha vida melhor. Sabe, o fato de você estar aqui do meu lado faz ter mais sentido o culto para mim, né? Da gente estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Você já falou obrigado para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho? Você já agradeceu seu pai, sua mãe? Essa é a reflexão. E a ideia aqui é que gratidão é o grande tesouro dos humildes. É difícil um arrogante, um orgulhoso ter coragem de dizer muito obrigado, eu reconheço que você me ajudou, né? Eu reconheço que preciso de você na minha vida. Por fim, o ingrato, ele prefere reclamar ao invés de agradecer. Isso é outra verdade muito forte nesse texto. O texto sugerido para a gente mostra uma verdade, que poucas coisas aborrecem mais a Deus do que a murmuração, de você ficar reclamando o tempo todo, reclamando, né, murmurando. Infelizmente, murmuração era o esporte preferido de Israel. A gente encontra os israelitas várias vezes murmurando no deserto, e isso demonstrava, a murmuração indica isso, né? Falta de confiança em Deus, desconfiar do cuidado de Deus, e também é uma forma mais clara de ingratidão, é a questão de você ficar murmurando
Aí tem esse ditado francês, né? Olha lá, gratidão é a memória do coração. Sabe quando você tem memória, quando você lembra da história que você viveu com aquela pessoa, ou da história que você viveu ao lado de Deus, isso faz toda a diferença na sua vida. O problema é que todo ingrato sofre de amnésia. Ou tem uma supervalorização do momento ruim que está vivendo. Sabe? A pessoa faz o bem para você o tempo inteiro, mas um dia que ela falha, já não serve mais nada do que ela viveu, aí não, aí eu não quero mais você nesse trabalho, não quero mais sua companhia, porque se você tivesse um pouquinho de gratidão, seria mais fácil você ministrar perdão na vida daquela pessoa, né? Isso é verdade. Muitos se esquecem de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou o Salmo 24, que diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, quando os inimigos tentaram nos destruir, e eles vieram com muita raiva e com muita força, o Senhor agiu como o laço do passarinheiro que foi quebrado, o Senhor quebrou, a jaula se abriu e nós escapamos, porque o nosso livramento vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ora diga, se não fosse o Senhor do nosso lado, aonde nós estaríamos, o que seríamos de nós? Quando nós paramos para refletir sobre tudo aquilo que recebemos de Deus, logo nós percebemos, irmãos, que sempre existe mais motivo para agradecer do que para reclamar. Existe muito mais motivo para louvar do que para murmurar. Então, como eu já disse isso aqui algumas vezes no púlpito, eu creio nisso, que a questão de ser ingrato, o grato é uma escolha que nós fazemos, e ser feliz também é uma escolha, Mais do que isso, um dos segredos da felicidade humana é a gratidão. Isso a Bíblia diz, isso os filósofos dizem, quem pensa, reflete sobre a vida, vai dizer que uma pessoa grata é muito mais feliz do que uma pessoa que é ingrata e que fica murmurando, que fica reclamando, que levanta de manhã e diz assim, que dia horrível, vai chover, né? Ou o sol já está quente desde cedo. Já viu gente falando isso? Como tem, né? Mas quando a gente para refletir sobre isso, a gente canta aquele velho hino que diz assim, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos, uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Amém? Quando você começa a contar, quando você começa a refletir, você vai dizer, puxa, eu não tenho que reclamar, até porque eu nem merecia o que eu tenho. Eu tenho uma família, eu tenho a bênção, eu não merecia, e Deus está conosco. É uma frase que eu amo, que diz assim, que o nosso descontentamento por aquilo que nos falta, procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Eu vou repetir, eu não sei se essa frase está aí, acho que não, né? Mas eu vou repetir, diz assim, o nosso descontentamento por aquilo que nos falta, procede da falta de gratidão por aquilo que temos. E a Bíblia enfatiza sobre essa questão, quando diz assim, em tudo dai graça, em tudo dai graça. E sabe, que é realmente uma escolha que nós fazemos. Se você quiser achar motivo para viver amargurada, reclamando o tempo todo, não vai faltar motivo para você. Mas se você quiser viver louvando, adorando, glorificando a Deus, você vai ter muito mais motivo, e por isso eu digo que é uma questão de escolha. Então essa reflexão nos leva a essa conclusão, né? Que ser grato
é um hábito que precisa ser cultivado por nós, é um hábito que precisa ser cultivado por nós e que faz toda a diferença na nossa vida e que, inclusive, nos ajuda a ser feliz. Matthew Henry diz isso, ó: agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Sabe, você pode ser agradecido no momento, mas o convite dessa frase, acho que é a próxima frase que está aí, diz isso, né, que viver agradecido é melhor. Quer dizer que viver agradecido é que a gratidão pode ser um estilo de vida para nós. Essa atitude que faz toda a diferença. Eu vou citar um exemplo prático para você, de como você decidir ser feliz, ser alegre, né? Tem gente que pode acordar de manhã e dizer, né, puxa, 5 da manhã, quem acorda nesse horário aqui? Tem alguém que acorda? Quem que acorda mais cedo? 5 da manhã, toca o despertador, aí você olha assim, infeliz desse despertador, miserável. Isso é hora de tocar, né? Às vezes toca o despertador, a gente fala assim, puxa, esse despertador deve estar errado, não é possível, e confere em outro, né? Tipo, não é possível, né? 5 da manhã, aí você pode dizer assim, puxa vida, já é 5 da manhã. Ou você pode dizer assim, obrigado, Senhor, eu consegui dormir. Olha a diferença. Aí você levanta e toma o café da manhã, está pouco o café da manhã, aí você pode reclamar ou dizer assim, obrigado Deus, eu tenho o que comer já cedo, porque grande parte da população mundial não consegue fazer 3 refeições, você já está fazendo a primeira, então agradeça. Aí você pega um ônibus lotado, um metrô lotado, ou quem vai de carro trânsito, né? Oh meu Deus, que difícil. Ou você pode dizer assim, obrigado Senhor, eu tenho um trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas, né? Que chefe terrível, passa o dia lá, né? Às vezes é complicado os chefes, mas quantos que queriam ser o chefe? Quantos que queriam o teu lugar, o seu trabalho? Então agradeça ao Senhor, obrigado Senhor, é difícil Senhor, mas obrigado por esse chefe. Aí você chega no final do dia de trabalho, cansado, aí você vai para o metrô de novo, ou vai para o carro, o trânsito de novo, você vai, meu Deus, que difícil voltar, ou você pode dizer, Senhor, obrigado, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo. E é tão maravilhoso quando eu chego em casa e o Enzo fica ouvindo o barulho da fechadura, e ele já começa a gritar lá dentro, e diz, papai, isso não tem preço, isso vale o meu dia, isso vale a pena eu pegar o metrô lotado e chegar em casa e viver isso. Então, se você quiser, você pode viver diferente. O segredo da felicidade plena, nesse segredo, passa-se por ter gratidão pela vida, como um estilo de vida, meu irmão. Sabe, é você acordar de manhã e dizer, sabe de uma coisa? Hoje eu vou ser feliz. Porque aí o começo é assim, obrigado Senhor, obrigado, começa agradecendo, que dia lindo, obrigado Senhor, e Deus vai te dando bênção, sabe por quê? Eu tenho acreditado nisso, e eu tenho experimentado isso, quando eu levanto com essa atitude de gratidão, muitas coisas boas me acontecem naquele dia, e quando eu enfrento momentos difíceis, eu tenho força para enfrentar e para vencer, isso é maravilhoso, sabe, levantar de manhã e escolher, ser grato, dizer obrigado Senhor, eu te adoro, eu te engrandeço. Salmo 50, 23, o que diz lá? Diz o seguinte, Deus que está dizendo para você isso, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Você quer honrar a Deus? Começa o seu dia louvando, começa o seu dia adorando, começa o seu dia cantando um louvor, ou fazendo uma oração e comece agradecendo por tudo que você já recebeu ali. Se você dormiu, você acordou, você tem a bênção de Deus na sua casa, e fazer isso é maravilhoso. Talvez nada exemplifique melhor a ideia de gratidão, porém, eu falei com relação a Deus, mas
sobre gratidão na vida, do que a gente ser grato pela família e, sobretudo, filhos, ser grato aos pais. Tá? Não existe coisa mais terrível do que um filho que afronta o pai e a mãe, que levanta a voz, que quer sempre ter razão, que quer ganhar discussão com o pai e com a mãe. Eu tenho aprendido isso. Pai e mãe têm sempre razão. Você quer ver uma diferença de geração? Eu com meu vovô. Meu avô tem 87 anos. E ele vem com as ideias que eu discordo. Mas logo eu chego à conclusão, meu avô tem razão. Eu não vou convencê-lo, não vou convencê-lo do contrário. Então eu ouço e falo, olha, tá bom, vô, eu respeito a sua opinião. Agora, quando a gente é ingrato, a gente quer discutir, a gente quer ganhar a discussão, quer, né? E quantos filhos que afrontam seus pais? Quantos pais que pedem oração para o pastor, porque o filho está respondão, porque o filho está humilhando o pai, sabe, essas questões assim. E uma vez eu preguei aqui sobre o 5º mandamento, honrar pai e mãe, né? E eu tenho aprendido, e Martim Lutero também ensinava dessa maneira. Ele dizia que os 10 mandamentos têm 2 tábuas, né? E uma tábua começa com aquele não terás outro Deus diante de mim. A segunda tábua, que tem a ver com relacionamentos, começa com honrar pai e mãe. Ele diz que os 2 mandamentos estão em grau de importância, e de fato o 5º mandamento diz que é o único mandamento, o primeiro mandamento com promessas na Bíblia. Então você quer ser feliz, seja grato pelo seu pai e pela sua mãe, o elogie, o respeite, o ame, o honre, porque ao honrar o teu pai e tua mãe, por meio da sua gratidão, você está honrando o Pai que está no céu, você está honrando a Deus. Esta é a mensagem que a gente precisa ter. William Shakespeare disse essa frase, ó, ter um filho ingrato é mais doloroso do que viver sendo picado por uma serpente. É verdade. Sabe um filho que fica lá o tempo inteiro te irritando, te provocando, né? Então, como diz a moçada, né, eu coloquei ali, ninguém merece, cara, ninguém merece a ingratidão. Amém, irmãos? Então eu quero te desafiar, nessa manhã, de você cultivar a gratidão, de você viver a gratidão. Seja grato a Deus.